Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O bebê demoníaco. Olá, Luciano. Meu nome é Fernanda e eu quero compartilhar a minha experiência. Eu não vou citar a cidade onde eu moro e trabalho e nem o meu sobrenome por questões pessoais. Eu sou enfermeira e já trabalhei em inúmeros hospitais, passando por várias áreas. Durante o período da minha carreira, eu me dediquei à pediatria, mas eu acabei saindo. Por causa da experiência que eu tinha na área, muitas vezes eu era enviada para setores que cuidavam de crianças, desde os pequenininhos de 1 a 5 anos até os recém-nascidos. Para mim isso sempre foi ótimo, pois eu tenho certa facilidade em lidar com crianças e eu sempre me dei muito bem com elas. Tudo começou em uma noite durante o meu turno noturno. Eu estava sozinha na sala das incubadoras, onde ficam os bebês que nascem em condições delicadas ou com algum problema. Felizmente, naquela noite, nenhum dos bebês tinha problemas graves. Eles estavam apenas sob observação. Todos eles estavam completamente adormecidos e a sala estava em absoluto silêncio. Devido ao silêncio e ao tédio que aparece lá pelas 3 da manhã, eu quase cochilei. Eu decidi então descer até a cafeteria, preparar um café bem forte e voltar para minha área. Eu fiz o que eu precisava fazer e até fiquei conversando um pouco com algumas amigas. Eu voltei bem mais desperta e enquanto eu caminhava pelo corredor do hospital, eu ouvi um choro. Eu logo reconheci o som. Era um recém-nascido chorando. Eu corri o mais rápido que eu pude, achando que um dos meus pacientes podia estar precisando de ajuda urgente. Talvez algo estivesse errado e eu não podia acreditar que isso aconteceria exatamente quando eu não estava lá. Assim que eu entrei na sala, eu ainda pude ouvir o choro. Eu comecei a verificar os bebês, um por um, mas para minha surpresa, nenhum deles estava acordado. Todos estavam em suas incubadoras com sinais vitais normais e sem nenhuma agitação. Eu fiquei confusa. Eu tinha certeza que o choro vinha daquela sala, mas assim que eu abri a porta, ele parou completamente como se algo tivesse percebido a minha presença. A sala das incubadoras era levemente iluminada durante a noite, com algumas luzes fracas para que as enfermeiras pudessem se movimentar e observar os bebês. A maioria das luzes permanecia apagada para garantir o descanso das crianças. Enquanto eu verificava os bebês novamente, eu percebi algo pelo canto do olho. Alguma coisa passou rapidamente entre uma incubadora e outra. Eu fiquei paralisado olhando para a incubadora onde aquela coisa havia se escondido. Minha primeira ideia foi que talvez fosse algum animal, já que a porta estava bem aberta. Mas estávamos no 4º andar e as árvores estavam bem longe e muito abaixo. Qualquer animal teria muita dificuldade para conseguir chegar até ali. Eu me aproximei e eu vi uma sombra saindo de uma incubadora e entrando em outra. A sombra parecia ter pés muito pequenos, pois o som que eles faziam quando batiam no chão era muito leve. Era fácil pensar que era uma criança, mas ela parecia muito pequena, algo como um bebê de no máximo 2 anos. A altura da sombra não chegava ao meu joelho e eu sou uma pessoa baixa. Mas um bebê daquela idade não correria tão rápido e nem teria a inteligência de se esconder tão bem de um adulto. Com o coração disparado, eu empurrei uma mesa próxima onde aquilo poderia estar escondido. Eu consegui ver apenas a sombra e a silhueta, mas eu não conseguia distinguir características. Eu assumi que era apenas uma criança. Quando eu empurrei a mesa, aquilo saiu rapidamente, mas não de uma forma normal.
Em vez de andar sobre duas pernas, agora aquela coisa corria em 4 patas, como se fosse um animal. Quando aquilo passou por baixo de uma das luzes da sala, eu consegui ver claramente. Era um bebê, mas a sua pele estava completamente roxa, os olhos brancos e as veias saltadas. O seu corpo tinha saliências parecidas com espinhos, como se fosse uma criatura monstruosa com forma humanoide. Aquela coisa olhou para mim, deu um sorriso assustador e de repente correu em direção à janela, saltando para fora. Como eu já mencionei, estávamos no 4º andar. Eu não sei para onde aquela coisa foi. Eu corri imediatamente para fechar a janela com medo de que aquilo voltasse. Eu estava em choque e com muito medo. Eu chamei uma colega e eu contei o que eu tinha visto. Eu estava tremendo e sem conseguir pensar direito. Essa minha amiga ficou comigo até o final do turno. Na noite seguinte, eu estava de folga e eu só voltei ao trabalho no turno seguinte. A minha colega veio conversar comigo e disse que não conseguia explicar o que eu tinha visto, mas que às vezes enfermeiras azaradas acabam testemunhando aparições de espíritos ou criaturas. Ela disse que, embora o hospital seja um lugar onde se salvam vidas, muitas vidas também se perdem ali diariamente, sejam de pessoas boas ou ruins. Isso acaba atraindo vários espíritos, principalmente os de baixa vibração. Ela sugeriu que o que eu vi poderia ser um deles, mas provavelmente não o fantasma de um bebê. É sabido que bebês não têm motivos para permanecer aqui se morrem tão jovens. Porém, existem coisas que assumem a forma de bebês ou crianças para passar despercebidas. Eu acredito que foi isso que eu vi naquela noite. Luciano, muito obrigado por compartilhar a minha história e por me permitir contar as minhas experiências. Saudações a todos os inscritos e ouvintes do canal. A enfermeira sem pernas. Boa noite a todos. Meu nome é Juliana e esta é a minha experiência. Enquanto eu trabalhava como enfermeira em um hospital privado, eu percebi que, por ser particular, não havia tantas pessoas como nos hospitais públicos. As pessoas eram atendidas rapidamente e algumas famílias ficavam na área de urgências ou nas salas de espera, onde aconteciam as operações. Quase nunca tínhamos pessoas acumuladas, principalmente porque o hospital ficava em uma área um pouco afastada. Devido a isso, o turno da noite era bastante tranquilo, algo bem diferente do que eu estava acostumada. No entanto, essa calmaria tornava o turno muito pesado para mim, e eu só conseguia suportar com muito café e muita conversa com as minhas colegas. Como não havia muitos pacientes, precisávamos fazer outros tipos de tarefas, como trabalhos de escritório, inventários e monitoramentos. Sempre por volta das 2 da manhã, eu procurava minha amiga Laura. Nós éramos inseparáveis e sempre nos encontrávamos nesse horário para conversar, sem nenhum motivo específico, apenas para passar o tempo. Os corredores nesse horário ficavam completamente desertos, especialmente nas áreas onde os pacientes internados estavam. Uma noite eu fui até a recepção onde outra colega, a Raquel, estava de plantão. Ela não era enfermeira, mas recepcionista, e também éramos muito próximas. Ela me disse que a Laura tinha ido para a cafeteria, mas que voltaria em breve. Eu resolvi esperar por ela, pois o caminho até a cafeteria era longo e cansativo. Enquanto eu conversava com a Raquel, eu vi uma coisa que me chamou a atenção. Uma enfermeira passou pelo corredor que levava à área de urgências. Ela estava andando de um lado para o outro, como se estivesse procurando alguma coisa. Imediatamente eu comentei com a Raquel: "Olha, a Laura já voltou, ela está na urgência." A Raquel, no entanto, respondeu que isso era impossível, pois a Laura ainda estava na cafeteria e ela não a tinha visto voltar.
Intrigada, eu fui até a área de urgências para verificar. Nós sabíamos que apenas a Laura e eu estávamos de plantão como enfermeiras naquela noite. Quando eu cheguei no corredor, eu vi a enfermeira novamente, mas eu percebi que não era a Laura. Ela era muito magra e seu uniforme era diferente do nosso. Mas o que realmente me assustou foi algo que eu observei ao olhar para ela. A mulher não tinha pés. A sua saia chegava até onde deveriam estar os joelhos, mas ela simplesmente flutuava. Esse detalhe me fez sentir um medo indescritível. Sem pensar duas vezes, eu saí correndo daquele corredor e eu voltei tremendo para onde a Raquel estava. Nesse momento, a Laura chegou e me perguntou sobre a enfermeira que eu tinha visto na urgência, já que não havia mais ninguém ali além de nós. Eu tentei explicar o que tinha visto, mas eu só conseguia gaguejar. Como eu poderia dizer a Laura que eu tinha visto uma enfermeira sem pés? Ou, para ser mais exata, que eu tinha visto o fantasma de uma enfermeira. Nós decidimos ir juntas até a área de urgências com a Raquel nos acompanhando. Quando estávamos a caminho, ouvimos um grito vindo de um dos quartos. Era o quarto de um senhor idoso que estava internado. Nós corremos até lá e, ao abrir a porta, o encontramos com os olhos arregalados e a boca aberta, como se ele quisesse gritar, mas não conseguisse. Ele levantou os braços pedindo ajuda e a sua expressão parecia petrificada. Mesmo estabilizado, ele estava claramente aterrorizado. Com muito esforço, o homem nos contou que uma enfermeira havia entrado em seu quarto e conversado com ele. Por curiosidade, ele decidiu acender a luz para ver melhor o rosto dela, pois ele não gostava de conversar no escuro. Esse foi o seu maior erro. Ele nos disse que, ao acender a luz, ele percebeu que a mulher não tinha um rosto humano. Ele estava diante apenas de um crânio sem carne, sem lábios e sem olhos. Ele entrou em pânico e começou a gritar, mas ele não sabia dizer em que momento a enfermeira desapareceu. Ele apenas se lembrava de quando abrimos a porta. Infelizmente, aquele senhor não resistiu. Apesar de toda a assistência médica, ele faleceu ainda naquela noite. Depois desse incidente, nós adotamos uma nova forma de trabalho. Nós nunca ficávamos sozinhas e passamos a monitorar os pacientes sempre em equipe. Até para usar o banheiro nós íamos em duplas. Segundo a lenda, o que vimos naquela noite foi o espírito de uma enfermeira que em vida tratava mal seus pacientes. Dizem que, como fantasma, ela agora tenta ajudá-los. No entanto, com base na minha experiência, eu acredito que isso não seja verdade. Eu acho que aquele espírito ainda guarda rancor e continua agindo de forma maliciosa com os pacientes do hospital. Muito obrigada por contar a minha história, Luciano. Um grande abraço a todos e sucesso para o canal. Um espírito no quarto. Meu nome é Maria da Penha. Eu trabalho como enfermeira há 11 anos e a experiência que eu quero contar começa da seguinte forma. O médico tinha transferido uma menina de um quarto para outro. Antes ela estava em um quarto compartilhado, mas devido ao seu estado delicado, ele decidiu mudá-la para um quarto só para ela. A mudança aconteceu porque o médico e o restante da equipe concluíram que, por causa de sua condição frágil, seria melhor que ela ficasse sozinha. No quarto anterior, a Sara, a quem chamávamos carinhosamente de Sarita, dividia o espaço com outras 2 crianças. Embora os outros meninos não a incomodassem diretamente, eles costumavam conversar ou brincar à noite. Isso fazia com que a Sarita permanecesse acordada, mesmo precisando de repouso quase o tempo todo. Assim, a decisão foi transferi-la para um quarto individual.
Eu era responsável por cuidar dela e eu costumava visitá-la todas as madrugadas para verificar os seus sinais vitais. Na primeira noite eu fui ao quarto por volta das 3h30 e ao abrir a porta, eu fiquei surpresa ao encontrar a Sarah acordada. Eu pensei que ela estaria dormindo, já que nesse horário no quarto compartilhado todos costumavam estar em sono profundo. No entanto, ao me ver, ela me olhou com lágrimas nos olhos e pediu que eu me aproximasse. Eu me aproximei rapidamente e eu percebi que ela estava muito assustada. Com uma voz trêmula, ela perguntou quem era a enfermeira que havia entrado antes no quarto. Ela disse que não gostava dela e preferia que outra pessoa viesse ou que apenas eu a visitasse. Confusa, eu expliquei que nenhuma enfermeira havia entrado além de mim. Eu perguntei a que enfermeira ela se referia. A Sarah então me contou que uma mulher vestida como enfermeira havia entrado no quarto naquela noite. Ela descreveu que a presença dessa pessoa fazia o quarto ficar muito frio, a ponto dela conseguir ver a sua própria respiração exalando vapor. A enfermeira simplesmente rondava a cama de Sarah, a olhando fixamente. Depois ela tocava em seu ombro, acariciando-o levemente. Segundo a Sarah, a mão dessa mulher era fria como uma pedra de gelo e o toque era pesado. Após isso, a enfermeira ia para um canto do quarto e permanecia ali em silêncio, apenas a observando. A Sarah explicou que havia perguntado várias vezes à enfermeira o que ela queria, mas ela nunca recebia uma resposta. Assustada, ela pediu que ela fosse embora, pois a presença dela a aterrorizava. Sem reação, a Sarah virava-se para o outro lado, cobria-se com a coberta e esperava o quarto esquentar novamente, o que indicava que a mulher havia desaparecido. Eu tentei tranquilizá-la, dizendo que provavelmente havia sido um pesadelo. Afinal, tudo aquilo parecia algo que poderia acontecer em um terror noturno ou em um episódio de paralisia do sono. Eu fiquei com ela até que ela adormecesse, o que aconteceu em poucos minutos, pois ela estava muito cansada. Na noite seguinte, quando eu fui ao quarto, eu encontrei a Sarah novamente acordada com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela implorou para que eu não a deixasse sozinha, dizendo que a enfermeira voltava todas as noites. A presença daquela mulher a deixava nervosa e apavorada, especialmente pelo toque gelado e pelo seu olhar fixo. Na terceira noite, eu decidi ficar no quarto durante toda a madrugada. Curiosamente, enquanto eu estava lá, a enfermeira não apareceu. A Sarah dormiu tranquilamente, algo que não acontecia há dias. Mas eu sabia que eu não poderia repetir isso sempre. Então, na noite seguinte, eu resolvi ir mais cedo, por volta das 2h30 da manhã. Ao entrar no quarto, eu senti um frio intenso. Eu notei que a minha respiração formava vapor, e a Sarah, tremendo, se virou lentamente e sussurrou: "Por favor, vem aqui." Quando eu perguntei se ela havia sonhado novamente com a enfermeira, ela respondeu com os olhos fixos: Não é um sonho. Ela está atrás de você." Luciano, meu corpo gelou. Lentamente eu me virei na direção que a Sarah indicava e eu vi, no canto do quarto, uma mulher vestida de branco com cabelos longos até a cintura. O seu uniforme era impecavelmente limpo, mas o seu rosto era pálido, cinzento, com olhos completamente brancos e lábios arroxeados. Era algo assustador, quase cadavérico. Eu entrei em pânico, peguei a Sarah pela mão e a tirei do quarto, mesmo sabendo que ela precisava de repouso absoluto. Eu corri pelos corredores sem olhar para trás. Outras enfermeiras vieram nos ajudar, mas quando voltamos ao quarto, a mulher não estava mais lá. Depois disso, eu pedi que os médicos transferissem a Sarah para outro quarto. Felizmente, a tal enfermeira nunca mais apareceu. Contudo, algo estranho parecia acontecer naquele quarto específico. Muitos pacientes que eram colocados ali não sobreviviam, e alguns colegas relatavam a mesma sensação de frio e desconforto.
Eu acredito que aquela figura era algo sobrenatural de quem tanto ouvimos histórias. Embora eu não tenha tido outras experiências semelhantes, eu nunca consegui esquecer o terror daquela noite. Muito obrigado a todos pela atenção. Ele quer me levar. Meu nome é Vivian, e essa experiência aconteceu comigo há mais de uma década, quando eu era enfermeira e havia acabado de ficar sem trabalho. Eu comecei a procurar emprego com diferentes médicos e em vários hospitais. Um médico próximo à minha família, muito conhecido na região, me ofereceu um trabalho temporário até que eu encontrasse algo melhor. Ele precisava de uma assistente e secretária para o seu consultório particular. Esse médico era muito generoso, conhecido por atender pessoas sem condições financeiras, e muitas vezes ele até fornecia medicamentos gratuitamente. Por causa disso, ele tinha uma boa reputação na cidade. Inclusive, policiais costumavam levar até ele pessoas em situação de rua que precisavam de atendimento médico urgente, e ele os ajudava, especialmente se fossem crianças. Uma noite, uma viatura da polícia chegou ao consultório trazendo uma senhora idosa. Eu reconheci imediatamente aquela senhora. Ela morava em uma localidade próxima e ela já tinha ido ao consultório antes, acompanhada pelos netos. Dessa vez, porém, ela estava completamente descontrolada. Os policiais precisavam contê-la enquanto ela gritava e chorava, pedindo ajuda. A idosa vestia apenas uma camisola e chinelos que ficaram espalhados pela rua. Era como se ela tivesse saído correndo da cama, algo muito estranho, já que ela era conhecida por ser calma, amorosa e muito gentil. O médico tentou acalmá-la, perguntando o que estava acontecendo e de quem ela estava fugindo. Mas ela apenas repetia em desespero que ele a estava perseguindo e queria matá-la. Depois de colocá-la em uma maca, os policiais explicaram que a haviam encontrado correndo pelas ruas. Eles investigaram a área, mas não viram ninguém a perseguindo. O médico suspeitou que fosse alucinação, talvez causada por alguma doença ou efeito colateral de algum medicamento. Nós tentamos administrar um tranquilizante, mas foi impossível. Ela se movia muito e até com a ajuda dos policiais nós não conseguimos. Então decidimos ligar para os filhos dela que conhecíamos bem. Ligamos para informar o que estava acontecendo, mas eles ficaram tão surpresos quanto nós, dizendo que aquele comportamento era completamente fora do normal. Enquanto eu fechava a cortina e trancava a porta do consultório, eu ouvi a senhora gritar ainda mais alto. Eu corri até ela e eu vi que seus braços e parte do ombro estavam cobertos de arranhões profundos, de onde estava saindo sangue. Eu olhei suas mãos que tinham unhas longas, mas não havia nenhuma marca de que ela mesma pudesse ter causado aquilo. Era como se alguém a tivesse atacado. O médico ficou preocupado e perguntou se havia mais alguém no consultório, mas estávamos apenas nós dois. Nós decidimos ficar ao lado dela até que os filhos chegassem. Quando finalmente se acalmou, ela começou a chorar e disse que ele iria levá-la. Nós perguntamos quem era ele, e a senhora explicou que vinha tendo pesadelos com um homem de aparência sombria, com os olhos vermelhos e um chapéu pontudo. A cada sonho, ele se aproximava mais dela, até que ela começou a vê-lo em sua casa, mesmo estando acordada. Ela vivia sozinha desde a morte do marido e os filhos moravam em outros lugares. O médico sugeriu que poderia ser uma crise nervosa, e quando os filhos chegaram, eu fui avisá-los na porta, mas nesse momento, a senhora começou a gritar novamente, dizendo que ele estava ali. Os seus olhos reviraram e, de repente, ela parou de respirar e morreu ali na minha frente, sem explicação.
No dia seguinte, nós recebemos a notícia de que a causa da morte foi registrada como asfixia. No entanto, todos que estavam presentes sabiam que algo invisível parecia estar sufocando. Anos depois, eu encontrei os filhos dela, agora casados. Nós conversamos sobre a mãe deles e eles me contaram que, embora ela mencionasse esses pesadelos, o caso nunca parecia algo realmente sério. Porém, nas últimas fotos que tiraram dela com os netos ou na casa, uma sombra sempre aparecia ao fundo, como se ele estivesse espreitando. Definitivamente, algo terrível estava atrás daquela senhora. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O choro na pediatria. Saudações a todos os fãs de histórias sobrenaturais. Eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo enquanto eu trabalhava em um hospital particular. Não é exatamente uma história, mas sim algo que ocorre noite após noite naquele hospital. Eu não sei dizer se isso acontece em outros hospitais, mas no que eu trabalhava era algo que se repetia constantemente. Todos, desde enfermeiras, alguns médicos e até a equipe de limpeza e seguranças, podem confirmar esses eventos. Como em muitos hospitais particulares, tínhamos áreas especializadas. Havia uma área da pediatria, outra para crianças maiores de 5 anos e uma terceira para crianças acima de 10 anos e, por fim, uma área apenas para recém-nascidos. Nesse último espaço ficavam os bebês que nasciam sem complicações e também aqueles que precisavam de incubadoras por terem nascido em condições delicadas. Era uma área de observação constante. Geralmente sempre havia bebês ali. No entanto, de vez em quando, esse quarto ficava completamente vazio, sem nenhum bebê. Não havia outro motivo específico para isso, simplesmente acontecia. Em outras ocasiões, ele ficava tão cheio que mal conseguíamos lidar com tantos nascimentos. Mas, independentemente do quarto estar cheio ou vazio, havia algo que sempre ocorria: o som de choros de bebês. Para você que está ouvindo essa história, isso pode parecer algo normal. Afinal, em uma área cheia de recém-nascidos, ouvir choros à noite não é surpresa. Mas o estranho é que, mesmo estando no quarto após ouvir o choro, muitas vezes todos os bebês estavam dormindo profundamente. Nenhum deles estava acordado. Isso causava um misto de angústia, medo e curiosidade. O mais perturbador é quando o quarto está completamente vazio, sem nenhum bebê, e mesmo assim os choros continuam sendo ouvidos. Algumas pessoas tentaram justificar isso, dizendo que poderia ser o eco dos choros de algum outro quarto que permanecia e se repetia durante a madrugada. Essa explicação até soa lógica, mas perde força quando outro fenômeno também acontece. Além dos choros, muitas de nós, enfermeiras, ouvimos vozes infantis chamando pelo nosso nome. Houve ocasiões em que, ao passar perto ou em frente à porta da sala de recém-nascidos, eu ouvi claramente uma voz de criança, como se tivesse no máximo 5 anos, me chamando de dentro da sala. Quando isso acontece, eu paro, me viro e entro na sala.
Mas sempre, sempre, isso ocorre quando o local está completamente vazio. Esse fenômeno não é coincidência. Já aconteceu com todas as enfermeiras, médicos e até com o pessoal da limpeza, pelo menos uma vez. Nas primeiras vezes, eu confesso que eu fiquei com muito medo, mas com o passar dos anos eu acabei me acostumando. Quando eu ouvi o meu nome ecoar pelos corredores escuros durante a madrugada, eu apenas continuava meu caminho fingindo que nada tinha acontecido. Nós, enfermeiras, junto com alguns médicos, tentamos investigar, mas nós nunca encontramos uma explicação. Pelo que sabemos, nenhum bebê morreu naquele local e também não houve nenhuma tragédia ali. Pelo menos, nada que tenhamos conhecimento. Ainda assim, essa atividade paranormal é constante e acontece todas as noites. Até hoje ninguém consegue entender o motivo disso. É algo que simplesmente acontece e não tem explicação. Muito obrigado a todos por ouvir a minha história e uma ótima noite.